Nesse vídeo eu vou te mostrar como responder a prova de naturezas do Enem e acertar pelo menos 30 questões. Oi gente, meu nome é Geisiane, mas você pode me chamar de Bruna e eu já fiz um vídeo mostrando como responder as questões de linguagens mesmo sem ter estudado linguagens durante o ano. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem se vocês quiserem depois desse vídeo. Mas hoje em especial eu quero falar como responder as questões de naturezas do Enem, porque é uma das áreas mais complexas e mais difíceis da gente conseguir subir os nossos acertos na prova. Por que é tão difícil assim? Porque naturezas é composta por 3 disciplinas que são muito extensas e complexas em dificuldade. Então tem muitas coisas fáceis, mas muitas coisas médias também e difíceis. Tem muita teoria, biologia principalmente, mas também tem muitos cálculos, tem muitos detalhes pra gente lembrar, tem física que é o terror dos estudantes. Mas hoje eu trouxe uma estratégia para você conseguir acertar pelo menos 30 questões. É a estratégia que eu utilizo e que tem me ajudado a ficar sempre acima dos 30 acertos em naturezas. Primeiro eu vou te contar as dicas fundamentais que você não pode fazer qualquer outra coisa sem ter elas, e depois eu vou te dar as dicas mais estratégicas mesmo para você usar lá na hora da prova. A primeira dica é: domine biologia, química e física de forma geral. Não existe mais isso de você chegar no Enem e querer responder a prova só por interpretação. Principalmente naturezas, que é uma prova bastante conteudista, você precisa ter estudado ao longo do ano. Só que você não precisa ser o gênio de todos os conteúdos. Não, você precisa estudar de forma abrangente para o Enem. Entender os conteúdos, mas não precisa ficar se apegando aos mínimos detalhes, porque o Enem ele não é detalhista, ele é conteudista sim, ele traz os conteúdos de natureza, você precisa saber, na grande maioria das questões, o conteúdo para responder aquela questão, mas você não precisa saber nada de forma tão aprofundada, como seria em vestibulares, como por exemplo a FUVEST. Mas é importante sim que você estude os conteúdos de Química, Biologia e Física durante o ano e que você priorize de forma certa essas disciplinas. Como assim? Biologia é a matéria mais importante para você na prova de naturezas por ser a matéria que vai trazer questões mais fáceis. Então, você tem que dominar biologia para você conseguir acertar as 15 questões que vão cair lá. Aí, depois de biologia, química vai ser a mais importante, pelo fato de química conter questões mais fáceis do que as de física, que são as que os alunos erram mais. E por fim, você vai e começa a se dedicar à física, que vai ser a área que vai trazer as questões mais difíceis, que possuem a maior taxa de erros no Enem. Então sim, você precisa se dedicar ao estudo da teoria e prática durante o ano, se você quiser fazer uma boa prova de naturezas. Agora, vamos para a dica 2, que também é algo fundamental, é o pilar da sua preparação para você conseguir arrebentar no Enem. Na dica número 2, eu trouxe algo muito importante, que também é pré-Enem, que é fazer revisão através dos seus erros. Se você está revisando para o Enem nessa reta final, é importantíssimo que você faça revisões com todas as questões que você errar agora, para você não errar elas lá no Enem. Imagina que horrível se a gente erra uma questão em casa, não dá devida importância para a correção dessa questão, para entender o motivo do nosso erro, e no dia do Enem a gente abre a prova de naturezas e se depara com uma questão semelhante. Eu tenho pesadelos com isso em casa, toda vez que eu erro uma questão, aí às vezes eu penso assim: ah não, isso aqui eu errei por falta de atenção, vou nem ligar muito. Chega no Enem, aparece uma questão parecida e eu não sei como fazer. Então, para evitar isso, o que a gente vai fazer? Revisar a partir dos nossos erros. Você vai fazer algum simulado, alguma prova antiga e você vai lá corrigir. Você corrige e vê lá que você errou 10 questões. Você vai pegar essas questões e vai criar flashcards com ela para você fazer revisões. Por exemplo, suponha que você errou uma questão de cinética química, porque você não lembrava as propriedades que faziam a velocidade da reação química aumentar. Você vai então pegar uma folha de papel, uma ficha pautada ou baixar o aplicativo Anki no seu celular e vai criar um flashcard com isso que você errou. Você escreve, por exemplo, o que faz a velocidade de uma reação química aumentar. Você volta lá no verso: temperatura, superfície de contato, pressão, etc.
etc. E aí você pode incluir também a foto dessa questão, né, se você estiver fazendo pelo celular, esse flashcard, para você se lembrar como que esse assunto é cobrado. Ou ainda você recorta essa questão ali da prova e cola no seu flashcard que você fez no papel. E claro, o mais importante é você revisar esses flashcards que você criou. Você pode fazer isso uma vez ao dia ali rapidinho. Claro que se você criar muitos cards, você não vai conseguir revisar todos todo dia. É por isso que eu gosto muito de usar o Anki no meu celular, porque ele já faz isso por mim. Ele já me diz o que eu tenho que revisar cada dia de acordo com o meu esquecimento. Outra maneira de fazer isso é também você utilizar o estuda.com para fazer questões e aí você favoritar as questões que você erra e uma vez na semana você vai lá e refaz aquelas questões, tentando se lembrar principalmente por que as alternativas erradas estão erradas. Porque assim você garante que você não está decorando só a forma de responder aquela questão, você não está simplesmente gravando sem entender, sabe? Eu precisava mesmo falar dessas duas dicas antes de falar as estratégias para a prova, porque sem elas você não consegue fazer mais nada lá na prova, porque não existe método milagroso. Mas agora vamos para as técnicas de resolução de prova que tem me feito ser bem sucedida nas provas que eu faço do Enem, nas provas antigas e nos simulados, e eu tô acertando sempre acima de 30 questões com essas técnicas. Você precisa começar lendo a questão pelo comando. E aí, lê o comando, passa o olho nas alternativas para ver se você já não responde a partir dali. Depois, se precisar, aí você vai para o texto ou vai ver o gráfico, se tiver. Comando, alternativas, texto. Essa é a ordem mais eficiente para se responder uma questão, não só de natureza, mas de qualquer outra área do Enem. Inclusive, me conta aqui embaixo se você às vezes está lá distraído e começa a ler a questão pelo texto, porque enfim, eu faço isso às vezes, então, né? Próxima dica é: categorize as questões de acordo com o tempo que você gasta nelas. Uma questão fácil no Enem é uma questão que você olha e responde. É simples. Geralmente é aquela questão que você vai ler o comando e já responde ali através das alternativas, sem nem precisar ler texto nenhum. Você gasta menos de 3 minutos naquela questão, muito menos. Isso é uma questão fácil, independente se é estequiometria, se é cinética, se é movimento uniforme, não importa a matéria e nem o conteúdo da questão. Se você demora pouco tempo naquilo ali, aquilo é fácil pra você. E as pessoas ficam muito, eu tenho que começar respondendo as questões de assunto tal e depois ir pra tal. Não, gente, questão fácil é a questão que você faz rápido. Isso se aplica muito a naturezas, porque é uma prova bastante conteudista e você não pode ficar caçando os conteúdos ali pra responder as questões, porque acaba que você perde mais tempo. Você categoriza as questões pelo tempo que você acha que você vai gastar nela. Bateu o olho numa questão, sabe que você sabe responder aquilo ali, só lendo comandos alternativas? Faz. Bateu o olho, viu que você pode demorar ali uns 3, 4, 5, até mais tempo respondendo ela? Pula. Até porque o que é fácil pra mim pode não ser fácil pra você. E isso se aplica muito a naturezas, isso não se aplica tanto à matemática. Quer dizer, mais ou menos, porque em matemática é muito contraditório você acertar uma questão de geometria espacial e errar uma questão de escala. Então, essas dicas são muito mais voltadas para naturezas, que é uma prova mais peculiar. Sabendo então que você tem que pensar nas questões, visualizando o tempo que você vai gastar nela, você pode ir para a próxima dica, que é começar fazendo a prova pelas questões fáceis e de biologia. Coincidentemente, as questões fáceis vão ser as questões de biologia. É claro que também tem fácil de química, fácil de física, mas a grande maioria das questões de biologia são mais fáceis para a maioria dos alunos. É por isso que é muito melhor você acertar as questões de biologia e química do que acertar todas de física, por exemplo, e errar várias de química e de biologia, pelo fato de as questões de física serem mais difíceis e questões difíceis terem um menor valor no Enem. Então, abriu a prova, leu o comando, as alternativas, viu que aquilo ali é fácil para você, que você vai fazer rapidinho? Responde. Achou uma que você vai demorar muito mais tempo, que tem um texto muito extenso, você vai e pula. Encontrou uma de biologia, você vai e responde independente do conteúdo e elimina logo todas as questões de biologia que você achar pela frente. Pela minha experiência, você vai levar uns 20 minutos, 25, no máximo 30 para responder todas essas fáceis e as de biologia, que vai dar entre 15 a 20 questões. É claro que isso pode variar também dependendo do nível de velocidade da sua leitura de prova.
Então tem gente que responde a prova mais lentamente porque lê mais devagar. Tem gente que não, lê realmente muito rápido porque sabe fazer a leitura da forma certa, que eu também vou falar nesse vídeo. Quando você precisar ler o texto de uma questão, você começa fazendo uma leitura superficial até você chegar realmente no que é importante pra você. Sabe quando a gente vai passando o olho assim, por cima, sem realmente ficar preocupado, e a gente lê bem rapidinho? É exatamente isso que você precisa fazer quando você for ler um texto de uma questão. Você vai passando por aquelas partes que são só contextualização, que estão só enchendo linguiça ali, não é importante pra você. E quando você chegar em algo que você vê que é um dado, você vai e faz aquela leitura focada. Essa primeira passada pela prova de naturezas, ou seja, na primeira leva de questões que você vai responder, quando você precisar pular, você vai marcar um Q ou um F naquelas questões, que são as questões de química e física, que são médias ou difíceis para você. Você sabe que você vai levar mais tempo respondendo aquelas questões, então você não vai conseguir responder agora nesses primeiros 20 minutos. Então, novamente, se é fácil para você, você vai e responde. Se não for, você marca um Q para indicar que aquela questão é média de química e um F para indicar que aquela questão é média ou difícil de física. Depois de ter eliminado as fáceis de biologia, que você categorizou as questões entre química e física, na segunda passada, a gente vai voltando e fazendo as questões de química e de física que a gente pulou. É preferível que você priorize as questões de química nessa segunda passada, pelo fato de química ser mais fácil para os alunos que vão fazer o Enem em geral. Mas, caso você seja maravilhoso ou maravilhosa em física e tiver dificuldade em química, pode começar por física, não tem problema. Vá de acordo com a sua facilidade. Mas, né, se você for um mero mortal igual a mim, que tem mais facilidade com química, comece por química. Nessa hora, você não precisa mais priorizar o que é mais fácil ali pra você, o que é mais difícil. Porque nessa primeira passada, você já fez tudo que era fácil e as de biologia. Então, restaram só as que são provavelmente mais médias. Só em alguns poucos casos é que a gente vai ter que deixar uma questão pela metade. Ou seja, a gente vai começar a fazer essa segunda passada, vai ir respondendo as questões de química, mas em uma delas, por exemplo, a gente trava. Geralmente eu travava nas questões de soluções antes de eu, começar a dominá-las. E aí eu ficava muito tempo tentando responder aquela questão. Isso é um atraso de vida na prova. Se você se deparar com uma questão que tá te travando, que você não tá conseguindo fazer, no momento você vai e pula e vai fazer outra, tá? Deixa aquilo ali pra você tentar voltar no final, se você tiver tempo. Por isso que é tão importante a gente criar códigos na prova. Uma forma da gente categorizar as questões pra saber quais a gente precisa voltar, quais não. Eu costumo desenhar um quadrado nas que eu tô em dúvida ou que eu tenho que voltar ali porque eu não tava conseguindo responder antes, e um triângulo nas que eu vou chutar, que eu sei que aquilo ali eu não sei nem pra onde vai, tipo assim, algumas questões de física, quase todas. Você deve levar novamente de 20 a 30 minutos para fazer essa segunda passada só respondendo as questões de química, que vão ser mais ou menos umas 15 questões também. Aí, finalmente, você tá pronto para fazer a terceira passada, que é voltar respondendo as questões de física. Se você tem mais dificuldade para responder as questões de física, você começa respondendo pelos assuntos de eletrodinâmica, ondas, óptica, energia, que é termologia também. E aí você faz essas que costumam ser questões mais fáceis dentro de física e que valem mais pontos do que as questões mais complicadas. Na última passada pela prova, a quarta e última, é aquela que você vai voltar para tentar fazer aquelas questões que você colocou lá um quadradinho ou qualquer outra coisa, porque você estava travado, não conseguiu avançar, e aí você vai e tenta responder, e aquelas que você ficou para chutar porque você não sabia fazer de jeito nenhum. Geralmente, com essas técnicas, eu levo 1h30 para responder. E eu acho que se você utilizá-las também, você também vai conseguir responder nesse tempo. Claro, se você tiver estudado direitinho naturezas ao longo do ano, se você tiver revisado da forma certa, como eu falei aqui, você tem todas as chances de levar só 1h30 para responder naturezas e conseguir muito bem na prova, acertando 30 questões pelo menos. Para resumir, começa lendo a questão na ordem certa, vai responder as questões fáceis para você e também as de biologia, faz todas essas fases de bio, começa a responder então as de química, você vai levar ali mais ou menos uns 30 minutos para responder, e aí por fim você vai para física, faz tudo que você sabe e termina a prova respondendo aquelas que você ficou travado e que você vai precisar chutar. Esse tempo total vai ser equivalente a mais ou menos 1h30 e você vai ficar com mais ou menos 3 horas para responder matemática e 30 minutos para o gabarito. Eu não gosto de responder o gabarito
gabarito, de marcar lá enquanto eu tô respondendo as questões. Porque já aconteceu de eu fazer isso e acabar errando ali a ordem das questões que eu tava respondendo, que eu tava marcando. Porque eu sempre tento fazer é nunca marcar as 90 questões todas no final. Não, eu termino matemática, marco o gabarito de matemática, eu levo ali uns 10 minutos mais ou menos pra marcar o gabarito. E aí, isso já vai ser um descanso pra eu me preparar pra fazer a prova de naturezas. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo todo mundo que tiver alguma dúvida ou que fizer alguma pergunta em relação a outra coisa. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal se você quer ver mais vídeos assim. Todas as quintas-feiras, às 12 horas, tem vídeo aqui no canal ensinando você a estudar melhor e acelerar a sua aprovação para realizar, né, o seu grande sonho. Ah, eu preciso dizer que a estratégia que eu utilizo é só uma das estratégias que funcionam. Ela não é a única e nem a mais perfeita de todas. É a estratégia que eu utilizo e que tem funcionado muito e por isso que eu tô compartilhando ela com vocês. Mas se você tem alguma coisa que você não acha que vai funcionar muito bem, também me conta aqui embaixo que eu adoraria achar uma forma de responder a prova ainda melhor do que já respondo. É isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!